Nós estamos então nessa série, primeira série desse novo ano, o ano de número 63 da PIB Itaim, onde o nosso tema anual é simplesmente Jesus. E aí a gente vai, de acordo com a ênfase de cada mês, a gente vai lendo todo o Evangelho de João, versículo por versículo. Nessa série, começamos domingo com o primeiro versículo e vamos terminar a série no final do primeiro capítulo, do 35 até o 42, é a última mensagem da série. E aí depois, dezembro, continua, e aí a gente vai nessa lectio continua, é assim que chama o método desse tipo de pregação, quando você pega um livro e prega ele versículo por versículo, do início até o fim. Então a gente, Deus nos deu essa graça, não foi fácil, mas Deus iluminou a mente do colegiado, e a gente conseguiu colocar todos os textos de acordo com as ênfases de cada mês e de acordo com a série de mensagens, os subtemas nos meses. Olha, foram reuniões e reuniões, oração e oração, e horas e horas e horas, mas Deus nos abençoou com esse planejamento que ficou uma bênção. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Essa água é imprescindível, porque, a boca fica seca, porque a gente fica nervoso até hoje. Para pregar é difícil. Então hoje, nós veremos simplesmente o Criador. Jesus é simplesmente o Criador de todas as coisas. Dos céus, da terra, tudo que existe, por meio dele foi feito. Ele estava no início, ele estava criando com o Pai e o Espírito, a Trindade divina, criadora dos céus e da terra. E tudo que existe, por meio dele foi feito. É isso que João escreve, ele diz assim: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Queridos, ele estava no princípio. Ele quem? Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Sem ele não existiria nada. Ele quem? A vida estava nele. Nele quem? Simplesmente Jesus, o Filho de Deus. Ele é criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou. Foi por meio dele que se fez. Tudo é tudo mesmo. Todas as galáxias. Não sei o tamanho desse negócio. O que eu sei é que ele criou tudo. Portanto, se ele criou um negócio que a gente não sabe o tamanho, você imagine o tamanho e o poder dele. Queridos, a gente nem sabe quanta coisa existe. A gente não sabe. Os estudiosos dizem, os números, e vão criando equipamentos mais poderosos, que vai alcançando cada vez mais longe,
e se dando conta, e alguns chegam a dizer que o universo é infinito. É que a gente não conseguiu ainda, e nem sei se vai conseguir, ver o fim. Mas é lógico que é finito, porque infinito é aquele que criou. Eterno é aquele que criou todas as coisas. E tudo que foi criado é finito, porque foi criado, mas ele não foi criado. Ele é o Criador, por isso ele é infinito e ele é eterno. São coisas diferentes. Infinito é não ter fim. Eterno é não ter início e nem fim. Jesus é eterno. Ele não teve início. Ele não surgiu em um determinado momento. Ele não foi criado. Ele é criador. Nós somos criados, nós somos criatura, nós temos início, ele não. Nós somos finitos, nós somos limitados, ele não, ele é criador, todo-poderoso, El Shaddai, El Elyon, o Altíssimo, aquele que está acima de tudo, de todos. Ele criou, no princípio ele estava lá, criando, junto ao Pai e ao Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e ele disse: haja luz, e a luz resplandeceu mais do que as trevas. Essa luz e trevas ali de Gênesis está falando de iluminação e de falta de iluminação. Se desligar aqui tudo, a gente vai ficar em trevas. Ali na criação, trevas não tem conotação maligna ou diabólica. Não. Em algumas epístolas, em alguns textos do Evangelho, trevas têm relação e conotação com maldade, espíritos malignos, inferno, diabo e etc. Mas no princípio, quando ele criou e houve luz e a luz venceu as trevas, aquelas trevas ali não tem a ver com maldade, aquilo ali é ausência de luz, é trevas. Então quando chegou a luz, as trevas desapareceram. Está falando de luz e falta de luz. Mas a outra verdade é igualmente importante. Sendo ele o Criador, que fez com que houvesse luz, então ele também tem poder sobre as trevas. E aí qualquer tipo de trevas que você imaginar, ele tem poder acima delas, porque ele é o Criador. Portanto, ele é também, nossa próxima mensagem, a luz que espanta as trevas. Ele é Criador de toda a vida. Porque tem coisa no universo que ele criou e que não tem vida. Não é bios, não é um ser vivo, não nasce, cresce, reproduz e morre. Tem várias estrelas, tem vários astros, asteroides, cometas e seja lá mais o que tem nesse universo, não tem vida. Eles não nascem, crescem, não reproduzem e não morrem. Foram criados e está espalhando por aí. Tem gente que acha que o universo é fruto de uma explosão. Eu acho meio... Como é que eu posso ser aqui delicado? Ou como que eu posso falar sem ser indelicado? Eu acho que é ausência de inteligência.
Apesar dos que afirmam isso serem muito inteligentes em alguma área. Sabe por que eu acho incoerente? E é por isso que eu não acredito no Big Bang. Não é porque eu sou crente, eu sou contra. Se fizesse sentido, eu acreditava, pode ser. Ué. Houve luz, é a explosão. Sabe por que eu não acredito em explosão? Porque eu nunca vi uma explosão que produz beleza. Uma explosão que produz harmonia. Uma explosão que produz vida. É exatamente o contrário. Explosão produz bagunça, feiura e morte. Queridos, acreditar que tudo isso funciona harmônica e perfeitamente para nos manter vivos, e isso é fruto de uma explosão, é a mesma coisa que ter a capacidade de acreditar que o dicionário é fruto de uma batida, de um caminhão de caneta com um caminhão de papel. As canetas com os papéis se misturaram na batida e o fruto é um dicionário. Você consegue acreditar num negócio desse? Por isso que Norman Geisler, inteligentíssimo, falou uma frase que eu gostaria de ter falado. Sabe que eu tenho raiva de gente que tem ideias boas, que eu queria que elas fossem minhas. Tem um livro do Norman Geisler, que é genial, é um livro de apologética, inclusive. E o título do livro é genial e me faz ter uma inveja do Norman Geisler. Será que eu não vou ter nenhuma com qualidade? Aqui, ó. Olha o título desse livro, que genial. Eu queria que fosse eu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem que ter mais fé para acreditar que tudo isso que funciona de forma bela, harmônica e que sustenta as vidas que foram criadas, tudo isso que é belo, harmônico e que gera vida é fruto de uma explosão. Mas eu não consigo ver nenhuma outra explosão que produz algo belo, harmônico e que gera vida. Quando você explode uma coisa, é exatamente o contrário o resultado. É bagunça, é feiura, desarmonia e morte. Explodiu uma bomba lá, nasceu tantos bebês. Não existe isso, gente. Explosão mata, explosão não gera vida. Então, Ele é o Criador do universo, e Ele é o Criador de toda a vida. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele é o dono da vida. Aliás, Ele é a própria vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele é criador, diz o texto, de toda luz. A luz, segundo João, porque eu não sei se você já percebeu, mas João está fazendo um paralelo com Gênesis 1. O que é Gênesis 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e Então você tem um princípio, você tem o Criador, você tem luz, você tem a palavra, haja luz. Aí você lê João 1, o que ele diz? No princípio era o verbo estava com Deus, e Ele era Deus, e tudo que foi feito por meio dEle, e nele estava a vida, e Ele também gerou uma luz que espantou as trevas. João está relendo e reescrevendo Gênesis, só que na perspectiva de que Jesus estava lá, e Ele fez tudo que nós conhecemos. Porque qual era a proposta de João ao escrever esse evangelho?
provar que Jesus é Deus e que todas as doutrinas filosóficas que diminuíam a divindade ou a perfeição de Jesus deveriam ser consideradas como heresias, porque Jesus é 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a luz, Ele é o Todo-Poderoso. Ele estava lá no princípio, criando tudo junto com o Pai e com o Espírito. Então Ele é o Criador de toda luz. Por quê? Porque Ele é a própria luz. E eu não vou entrar no detalhe dele ser a luz, porque é o próximo sermão esse, de domingo. Mas vou me ater ao fato de que Ele, além de ser a própria luz, Ele é a fonte de toda luz. Portanto, quando Deus disse, haja luz, era Jesus que estava ali junto, criando, para iluminar o universo. Porque Ele sabia que quando nos criasse aqui, nesse planeta específico, nessa galáxia específica, nesse lugar específico do universo, nesse Cronos que Ele mesmo criou, Ele sabia que nós precisaríamos de luz. Por isso Ele, além de ser a luz, Ele também criou a luz, porque Ele sabia que nós precisávamos andar na luz. Mas eu estou falando de luz de iluminação, mas eu também estou falando de luz de clareza na vida. Tua palavra é luz para o meu caminho. Nós precisamos da luz de Deus para tomar decisões, para caminhar, para continuar na jornada, porque sem luz a gente tropeça, sem luz a gente machuca, sem luz a gente não consegue ver bem as coisas, e aí a gente compra gato por lebre. Por isso que nós precisamos da luz, mas não somente dessa que ilumina o corpo, mas da luz de Deus que ilumina nossa alma e nosso espírito, e nos dá condição de viver na luz, em sinceridade e tomando decisões corretas, porque Ele ilumina a nossa mente. Ele é o Criador do universo, mas Ele também é Criador dos universos. Porque eu não sei se você sabe, mas na humanidade existem vários universos. E eu nem estou falando de multiverso de super-herói, não. Estou falando dos micro-universos. Se é que dá para juntar esses dois termos numa só expressão. Na verdade, a palavra universo já pressupõe um ambiente onde acontecem as coisas. Por isso que é universo. Mas nós temos os nossos universos. O universo da igreja, por exemplo, é um universo, o universo dos crentes. A gente fala uns negócios que só a gente entende. É do nosso universo. E aí, varão? Aí a pessoa que não sabe nada de igreja procura logo a cortina. Varão? Como é que você está? Está na bênção? Não, estou no vale. No vale? Vale do Angabaú. Ah, no Angabaú, deve estar trabalhando lá no centro. Não é? Já falei para vocês, pregando em Minas Gerais é campeão desse negócio. E aí, meu filho, como é que você está? Tudo bem? Aí o menino falou para mim, ô pastor, estou igual pastel de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. Quem não é crente não entende isso. E aí, como é que você está? E teve outra vez que falou, estou igual sardinha. Estou apertado, mas estou no óleo. Aí, ó, aleluia. Você pega o incrédulo, você fala um negócio dele, você fica, hã? Não entende. Isso é o idioma do nosso universo. Agora, você tem vários universos. Universo da música, universo da internet, universo, né, dos influencers, universo do jogador de futebol. Esses dias eu estava num outlet,
entre um compromisso e outro, eu passei na porta de um outlet e falei, opa, eu tenho uns minutinhos ainda, vou entrar aqui para ver se eu acho alguma coisa do meu tamanho. E eu vou garimpando os outlets e de vez em quando eu acho uns negócios. Inclusive, nesse dia eu comprei esse tênis aqui, ó. Inclusive, eu já estava esquecendo de falar, domingo eu vim todo de verde, vocês repararam ou não? Por que vocês não falaram nada? E hoje também eu tô na paleta verde, eu vou vir um mês inteiro de verde, homenagem ao aniversário da PIB Itaim. Então, se você quer ovelha que segue o pastor, você vem de verde também. Só o aniversariante que está na paleta hoje, ó. Ele é meio surdo, normal. Beleza, Zé? Seu aniversário hoje. Nós vamos cantar parabéns ali atrás, tem um bolinho ali para nós tirar uma foto. Beleza? Bom. Vou usar verde o mês inteiro. Queria que você fizesse também. Aliás, no dia 15, que é o aniversário mesmo, se não tiver de verde, não entra. Eu vou deixar ali na porta uma... Ah, o intérprete não pode verde por causa do chroma key. Então, só as intérpretes estão liberadas. O restante só entra no aniversário se tiver de verde. Boston Celtics pode. Ah, o palmeirense já ficou feliz lá também. E tá de verde também. Isso aí, Du, tamo junto. Olha só. Eu nunca entendia aquela expressão aprender a amar. Já viu essa expressão? Ai, fulano, que nós aprendemos a amar. Eu sempre ficava assim, gente, ele é tão difícil que teve que aprender a amar? Eu nunca entendi essa expressão. Mas com 3 anos de PIB Itaim eu entendi. E eu vim de verde domingo passado e vim de verde agora. E eu vou vir de verde o mês inteiro. E eu aprendi o que é que significa esse negócio de aprender a amar. Sabe qual é a cor que eu mais odeio? Aí eu cheguei aqui em fevereiro de 22 e tive a grata surpresa. Olha, a igreja é verde. Aí, na hora eu falei, não. Deus não vai me mandar para cá, não. Não, a igreja verde. E esse verde bandeira, então... Aí hoje, olha só, eu boto uma roupa verde e me acho até bonita. Ai, que coisa boa, né? Só Jesus para fazer isso com a gente, irmão. Ainda bem que o meu problema é com a cor, né? Porque às vezes o problema é com a pessoa. Aí, como é que faz? Meu querido, não importa qual é o universo, Ele é Criador. Portanto, Ele merece ser Senhor. O que eu estava dizendo é que eu estava no outlet e veio um rapaz desse tamanhozinho assim, ó. Não tem nada contra a altura de ninguém, não. É só descrição do fato. Ele era desse tamanho. E ele era bem magrinho. Ele não pesava mais do que 60 quilos. E ele estava com as 15 sacolas em cada mão e com uns 8 homens em volta dele assim, ó. E ele andando com aquele monte de coisa. E eu olhando, e aí todo mundo, enlouquecido em volta. E eu não faço ideia de quem era aquele menino. Ele devia ter gasto ali uns 30 mil reais, porque a marca das sacolas que ele estava segurando, eu entrei nas lojas para ver o preço das coisas. Ele gastou uns 30 mil reais, ele estava com uns 8 amigos e mais um monte de gente em volta, pedindo foto e selfie. E eu falei, quem é esse menino? E eu não faço ideia de quem era. Se era do funk, do rap, se era um jogador de futebol, se era um ator. Eu sei que no universo dele, ele é alguém. Você entendeu o que eu estou querendo dizer com universos? Portanto, queridos, Jesus é o Criador do universo. E a partir da sua criação, nós criamos os nossos universos. Mas não importa qual universo seja, Ele é o Criador. Portanto, merece ser o Senhor.
Ele é o Criador de toda vida. Portanto, Ele é o Criador de todas as vidas. Tudo que tem vida deve a vida a Ele. Ele é o Criador de todas as vidas, portanto merece ser Senhor de todas as vidas. Todos os seres vivos o louvam. O único ser vivo que Ele criou que não o louva é o que Ele concedeu, a sua imagem e a sua semelhança. Que rebeldia, que tristeza, que vergonha para nós, seres humanos, que somos a coroa da criação. Muitas vezes escolhemos não louvar, não honrar e não obedecer ao Criador. Ele é o Criador de toda luz, mas também é o Criador de todas as luzes. Porque dependendo do assunto, eu posso ter luz para conversar. Dependendo do assunto, eu posso não ter luz, ou seja, conhecimento. Existem muitas luzes, existem muitas fontes de conhecimento, existe muita influência, mas Ele é o Criador de todas. Toda verdade emana dEle, toda iluminação vem dEle. Tudo que nos ilumina, que nos dá conhecimento, que nos faz ter clareza diante de qualquer situação, e isso é um dom que vem dEle, disse o autor bíblico, Pai das luzes. E dEle vem todo dom perfeito, que não muda e não tem sombra de variação. Ele é a luz perfeita, portanto, todas as outras luzes precisam se render a Ele, que é a fonte de toda luz. Então não importa a fonte do conhecimento, Ele é Criador. Se a gente conhece alguma verdade nessa vida, veio dEle. Se a gente pode afirmar algo com convicção, veio dEle. Se a gente é iluminado em qualquer assunto, isso veio dEle, porque Ele é o Criador de toda luz. É Ele que nos ilumina. Portanto, se eu consulto um médico, e aquele médico joga luz no meu problema, e me auxilia a encontrar a cura, essa luz passou pelo médico, mas veio dEle. Qualquer problema que eu tenha e que eu precise de luz para me iluminar, para eu ver com clareza, não importa a escuridão, o problema, não importa o que é, se eu sou iluminado para resolver, essa luz veio dEle. Ele é a fonte de todas as luzes, Ele é a fonte de todo conhecimento, Ele é a fonte de toda verdade. Ele é o Criador e Ele disse: haja luz, que espantou as trevas. Se a gente tem luz, eu não sei se você se lembra das aulas de ciências, mas o oxigênio que a gente respira é porque a luz bateu na planta e ela fez fotossíntese. Foto é o quê? É luz em grego. Percebe? Não é a planta que faz oxigênio, é porque a luz faz o oxigênio através da planta. Você entendeu ou não, irmão? Ele é o Criador da planta, Ele é o Criador do sol,
E a luz que emana dele passa pelo sol, bate na planta e gera o oxigênio que mantém a gente vivo. Ele é o criador da nossa vida, e é Ele que nos sustenta, porque Ele é o criador de todo o universo e sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Basta que Ele diga: haja, e haverá. Como diriam os gregos, ex nihilo, a partir do nada. Ele não precisa de matéria-prima para criar. Ele simplesmente diz: haja, e há. Ele diz: aconteça, e acontece. Ele diz: vai, e vai. Ele diz: vem, e vem. Se Ele é o Criador, Ele tem o direito de ser Senhor. Simplesmente o dono da nossa vida, o que cria, o que sustenta, o que salva e nos levará para toda a eternidade. Louvado seja Jesus, o Criador de todos nós.